Começamos agora mais um Visão Técnica, quinta-feira, dia 20 de abril, véspera de feriado. Hoje eu tenho aqui comigo o analista técnico Antônio Montiel, sócio da Escola de Operadores e personal trader da XP Educação. O Montiel esteve aqui no finalzinho de janeiro, a última vez que ele participou do Visão Técnica, e você comentou sobre uma possibilidade de um topo na Vale. Passou um mês, a gente viu realmente a Vale tocando naquele ponto e depois recuando. Depois disso, eu acho que ela chegou a cair cerca de uns 20% até agora. Bom, foi um palpite muito bem direcionado, acertado. E para a próxima semana, o que a gente pode ver, tanto de Bovespa quanto dessas blue chips? A gente vai passar por Petrobras, Vale no segundo bloco. E também você trouxe algumas ações que podem dar alguma oportunidade aí. Mas começando com o Ibovespa, o que a gente pode ver nos próximos dias? Legal, Paula. Bem, obrigado uma vez mais pelo convite. Boa tarde a todos os espectadores. Bem, o Ibovespa ele tem um traçado de alta ainda no longo prazo. Ele, apesar dele vir sofrendo nas últimas semanas, ele perdeu aquela força de alta que ele vinha tendo há uns meses atrás, né? Até no final do ano. Ele acabou muito bem o final do ano, com topos e fundos ascendentes, volume crescente. Mas nos últimos meses, de fevereiro para cá, ele realmente fez um topo e aí ele vem bastante lateralizado. Ele não perdeu a configuração de alta dele de longo prazo, né? Como a gente costuma dizer, existem três tendências no mercado. Tendência de alta, tendência de baixa e a tendência lateral. Ele deixou de ter uma tendência de alta no médio e no curto prazo, né? E ele vem acumulando de fevereiro até hoje. E isso, lógico, todos os papéis vêm sofrendo com essa lateralização. A acumulação não é ruim, né? Ele é uma pausa. A gente vê isso na análise técnica muitas vezes como se fosse um descanso, né? Depois dele ter corrido tanto e ter, né, subido tanto, ele descansou um pouquinho para depois ele continuar no movimento de alta dele. Ou, eventualmente, uma reversão e entrar numa tendência de baixa. A gente não sabe, né? Mas o que a gente vê é que ele vem em uma lateralização. E agora ele está perto de uma região de suporte, né? Então a gente vê que enquanto ele trabalhar acima dos 62.500 pontos, 61 mil, né, a gente não tem um problema no longo prazo, né? Eu até vou tirar um pouco o zoom, né, para mostrar toda essa tendência de alta, né? A gente vê que ele tem uma linha de tendência de alta muito bem definida, né, no longo prazo. Então ele vem fazendo topos e fundos sucessivamente ascendentes, né? Então ele fez um fundo, o último dele no 56.900, fez um topo no 66, depois ele recuou até os 63.800 e uma máxima lá perto dos 70 nos 69 mil pontos. E agora ele tem essa região de suporte mais importante por volta dos 62 mil, 61, 62 mil pontos, tá? Para a semana que vem, né, o que a gente pode esperar da Bolsa? Ele tem um traçado de baixa ainda, então muito provavelmente ele vem testar esses 62.500, 62 mil pontos, tá? Ele vai vir testar. Então, para quem tem posições vendidas, pode continuar relativamente tranquilo com elas por enquanto. Agora, e se esse teste chegar nos 61 mil pontos, também ainda não seria um sinal de preocupação? Ainda não, mas assim, abaixo dos 62.500, 62.500, 62 mil pontos, quem trabalha com montando e desmontando posições já pode reduzir um pouco a sua exposição, porque já começa a ficar preocupante. A gente chega próximo a uma zona de decisão, né? E aí, lógico, sempre essas zonas de indecisão de longo prazo, a gente tem traders direcionais atuando, né? Então a gente tem investidores estrangeiros, principalmente, que são direcionais, né? Então eles fazem o direcional. Se eles verem que a coisa realmente corre o risco de uma mudança, eles vão pressionar no direcional. Então a gente vai ter muita pressão ali perto dos 61 mil, 61.200. E saindo um pouco dos gráficos, também nos próximos dias a agenda é bem carregada aqui no Brasil. A gente tem votação da reforma da Previdência, que também tem ajudado a trazer esse movimento meio incerto para o Ibovespa nos últimos dias, né? E isso pode também contribuir para talvez uma pressão a mais ali no índice.
Pode, exatamente. Então, é por isso que acho que o resultado dessa votação, ele pode tanto romper esse 62.500 e trazer ele para o 61 com viés muito pesado, né, caso esse resultado não seja o esperado pelo governo, quanto ele pode muito bem, né, até sair essa votação, pegar nesses 62.400, 62.500, deixar um candle de fundo, né, e daí ele retomar a alta dele. Então, importante, até o meio da semana, a gente deve ver o teste desses 62.400, 62.500. Atenção ao candle que ele vai deixar nessa região, no gráfico diário. Então, se ele deixar qualquer tipo de candle de fundo, um martelo, um doji, atenção, é um bom sinal de que a Bolsa deve ganhar um fôlego de alta, pelo menos até os 66 mil pontos de novo. Então, deixando um candle bonito ali nos 62 mil pontos, seria talvez um patamar ali para abrir alguma operação compradora. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Bom, vamos dar uma olhada em dólar também? Ótimo. Bem, o dólar, ele fez um movimento esperado dessa semana, né? O dólar, mais do que a Bolsa, vem numa consolidação grande. O dólar, ele tinha uma tendência de baixa no longo prazo, né? Até a gente consegue ver isso aqui no gráfico claramente, né, de quando ele veio lá da casa dos próximos R$4. Ele atingiu a região dos 3, né, dos 3 e pouquinho, e aí ele ficou, né? Então, aí ele parou. Ele sim mostra exatamente essa acumulação, né? Ele está entre os 3, o dólar futuro exatamente, né? Ele está entre os 3,094 e o 3,170 agora, né? Então o 3,09 e o 3,17 é o range que ele vem trabalhando. A mínima da semana foi exatamente essa, foi 0,96, foi quase lá, e a máxima de hoje foi esse 0,76. Então ele, nesses últimos 3 dias, ele veio da mínima para a máxima de dentro desse range. Esperado segunda-feira ou na próxima semana, que ele continue dentro desse range até pelo menos o resultado dessa votação, né, da reforma da Previdência, que também vem impulsionando, vem afetando o dólar, vem afetando o mercado como um todo, né? Então, também o dólar lateralizado, a gente vê ele entre o 3,09 e o 3,17. Esse é o número. Ô Montiel, e para a gente finalizar, mais uma semana de feriado na Bolsa, mais uma semana curta, né? Só que nessa semana, amanhã vai ter pregão nos Estados Unidos. Você, como analista, você costuma olhar como que movimentam os ADRs, deixando uma dica aí para quem está nos assistindo, né? Se seria importante, legal, dar uma olhada nos ADRs de empresas brasileiras, né, lá fora. Como que você se comporta? Legal. Assim, ele não tem... no caso das ADRs brasileiras, né, das ações, elas partem do Brasil para Estados Unidos. Lógico que tem o seu componente Estados Unidos, porque elas estão lá, estão cotadas em dólar, então o dólar também entra nessa conta, mas ele puxa mais o viés do que acontece no Brasil. Então amanhã a gente vai ter um cenário puramente americano, ou seja, em relação a dólar, em relação a todos, ao componente ex-Brasil que move as ações. Caso aconteça algum desses componentes ex-Brasil que seja muito forte para movimentar as ações das A10 amanhã, isso pode certamente impactar segunda-feira na nossa abertura. Eu, particularmente, né, como faço a grande maioria das coisas em day trade, ou swing trade, eu não gosto muito de ficar posicionado de final de semana em feriado, né, porque geralmente é quando acontecem as desgraças e catástrofes, guerra, tudo acontece de final de semana. Então, e sempre é muito incerto, a gente nunca sabe o resultado disso na cabeça dos analistas e na cabeça dos investidores que movimentam o mercado, né? Então, eu acompanho, sim, o mercado, é importante acompanhar para ver o que vai acontecer ex-Brasil, né, se vai ter alguma notícia que pode impactar, quem sabe, expectativa de juros nos Estados Unidos, alguma notícia que pode mexer com o sentimento do dólar e afetar aqueles papéis que são mais vinculados aí na segunda-feira. Bom, vamos fazer uma pausa e daqui a pouco a gente volta no segundo bloco, a gente vai comentar sobre as blue chips. Vale, como a gente comentou aqui no começo do programa, o Montiel teve aqui em janeiro, acertou o topo da Vale, vamos ver qual que vai ser a análise de Vale do Montiel para os próximos dias. Até daqui a pouco.